nessa linda noite de quarta-feira. Falamos aqui de Florianópolis, Santa Catarina, do ICEF, e mais um programa do ICEF ao vivo, que é transmitido todas as quartas-feiras pela internet, né? E é sempre bom a gente avisar, porque muitas vezes tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, outras que estão acessando a internet pela primeira vez. Todas as quartas-feiras nós temos esse... A gente não fala palestra, porque é um bate-papo, na verdade é uma palestra interativa, onde tem perguntas, respostas. Às vezes, em alguns momentos definimos alguns temas, em cima daquele tema se abre um questionamento. Então é sempre muito interativo. Essa é uma característica desse formato de programa e uma característica aqui do ICEF, que é o Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Eu vou pedir para que todos cerrem um pouco seus olhos neste momento, sentindo a energia que permeia esse ambiente, nos trazendo paz, nos trazendo uma amorosidade, sentindo que estamos sendo assistidos pelos nossos mentores espirituais, nos ligando a eles, deixando fluir neste momento todo o nosso carinho, entrando, observando em nossa mente um lindo pôr do sol, aquele pôr do sol rosado, se pondo atrás de uma montanha, com o mar à nossa frente. Vamos recebendo essa energia do sol, que vai entrando vagarosamente no nosso peito, nos dando energia e ao mesmo tempo uma paz. De posse desse sentimento e dessa energia, abrimos a reunião de hoje. Que assim seja. Hoje vamos conversar com a Elisângela, que vai estar Elisângela Hassan, né, que vai estar colocando, se pondo aberta a temas livres, né? Hoje o tema é livre para qualquer pergunta ou algum questionamento individual ou pelos amigos da internet que queiram se manifestar, né? Esses questionamentos, normalmente, a gente acha que às vezes é um acaso, mas normalmente eles vão se interligando com as perguntas ou com algum momento de alguma pessoa ou de alguns que esteja vivendo e acaba trazendo, e isso vai abrindo muito conhecimento, trazendo para esse momento aqui, para nós partilharmos, né? Elisângela é uma colaboradora antiga do ICEF, há vários anos já estuda aqui, fez o COEM, trabalha em alguns departamentos da casa, é membro da diretoria também da casa, né? Elisângela também é uma estudiosa no assunto, na doutrina espírita, né? Então vamos hoje trocar um pouquinho de conhecimento aqui. Bom, ele não se apresentou, né? Então vou apresentá-lo também, o Matheus. E assim, só gostaria de fazer uma colocação, quando o Dr. Ricardo, né, nos convidou a participar na noite de hoje, até porque ele tem um outro compromisso, não pôde também estar presente, né? E aí ele perguntou se havia algum tema específico que a gente gostaria de abordar, e eu sugeri que fosse temas livres, tema livre. Essa é uma característica que eu gosto muito aqui do ICEF, que permite, enfim, a trazermos
quaisquer questionamentos que serão respondidos à luz da doutrina espírita. Na verdade, essa é uma oportunidade que, pelo menos, eu desconheço que exista em outro local, né? Então, por isso, essa abertura. Então, vocês podem ficar à vontade, se alguém da plateia ou da internet já quiser trazer algum questionamento, alguma coisa, caso haja algum questionamento que talvez, né, se eu não puder responder a contento, nós sempre buscamos levar isso, né, ao Dr. Ricardo, a outros membros do grupo, para que isso, então, posteriormente, se for o caso, seja respondido dentro do que é esperado a todos vocês, né? O Dr. Ricardo hoje está gravando um outro programa para a TV SEI, né, e por isso que ele hoje não pôde estar presente como de costume aqui apresentando, né, essa reunião. Então, estamos abertos então a perguntas, caso alguém deseje já se manifestar, fazer alguma colocação, estamos abertos. Bom, podemos iniciar então com uma questão? Claro. Qual a diferença entre espírito e perispírito? Então, o espírito, ele é a fonte, né? A fonte da criação, é onde estão todos os nossos registros, todas as nossas experiências. Os espíritos, eles são criados puros e iguais, né? O perispírito, ele já é uma manifestação, né? Podemos chamar de corpo astral ou corpo espiritual. O perispírito, ele é o que faz, promove a conexão do corpo físico ao espírito, à essência. O espírito é a essência. Então, o perispírito, ele se molda à manifestação física do espírito. Então, imaginemos, né, que aqui no planeta Terra, os nossos perispíritos têm moldes de corpos humanos, né, e a cada manifestação de novas existências, né, nós nos manifestamos fisicamente de formas diferentes, né? Ao desencarnarmos, qual o aspecto que esse perispírito tem? Geralmente, logo que desencarnamos, nós mantemos o aspecto da nossa última encarnação. Ocorre que, às vezes, alguns espíritos que já têm uma condição um pouco mais evoluída, ou por uma grande afinidade a uma encarnação anterior, pode, ao longo do tempo que está já fora do corpo físico, ele se manifestar com a aparência dessa encarnação a qual ele teve uma maior afinidade. Então, pela vontade do espírito, Passar pegar o microfone. Nós estamos O pessoal da internet aqui. Pela vontade. Se por acaso estiver meio baixo a voz, que às vezes a gente fala um pouquinho baixo aqui dentro da sala, só levantar a mão que a gente cresce um pouquinho. Ele pode criar essa aparência de uma encarnação passada pela vontade do espírito, né? Pela vontade e pelo nível de evolução, né? De conhecimento que ele tem para isso, né? E esse perispírito, ele é de acordo com, vamos supor, o perispírito na Terra tem as características semimateriais próprias da Terra. Isso. E em outros orbes, em outros planetas, né? Certamente ele vai ter a aparência da manifestação física daquele planeta, né? Pode ser uma forma humanoide, ou enfim, as mais inimagináveis talvez, né? Como diz, são muitas as moradas na casa do meu pai, não é? E agora também o perispírito pode se deformar pela inferioridade também, né? Pela culpa, pelo remorso, Também, né? Também pode se deformar. Ele estando... Bom, nós vemos deformações aqui no nosso meio físico, né? Nós vemos inúmeros casos de pessoas que se deformam através de, enfim, colocar agora assim, não é preconceito ou não, mas você colocar, sei lá, 100 e tantos piercings no seu corpo, né? Vocês já devem ter visto casos de pessoas que chegaram a colocar chifres, implantes de próteses para fazer chifres, serrar os dentes para ficar em formato de animal.
inúmeras tatuagens. Então, veja bem, tudo que nós fazemos para o nosso corpo físico, né, de uma forma ou outra, acaba tendo reflexo no nosso corpo espiritual, no caso do nosso perispírito, né? Além disso, os nossos pensamentos, né, o campo energético que nós geramos também vão deixando marcas energéticas no corpo perispiritual. Então, existem casos de espíritos com aparências animalescas, deformadas, né, enfim, de vários tipos de animais, e aí, por vontade de se manifestar assim, se já tem um domínio, pelo menos, que às vezes você tem uma evolução que não é no campo moral, mas que pode reconhecer as leis que funcionam no mundo espiritual, né? Extremamente inteligentes e intelectualizados, porém usando essa inteligência para um aspecto negativo. Então podem se apresentar e se manifestar de diversas formas, né? Outros que não detêm esse conhecimento, mas pelo padrão das energias, pelo padrão de vibração dos seus pensamentos e a densidade, que vão assumindo formas, né, ficando pesados, tão densos, a ponto, né, de chegarem a perder completamente uma forma humana. É isso. Em caso, a gente pode observar essa manifestação aqui mesmo, né, quando encarnados ainda, material, que a força mental, ela acaba deturpando a tua imagem, né? É o caso da bulimia, por exemplo, que, né, uma pessoa, uma menina, né, é mais comum em mulheres, começa a se achar cada vez mais magra e cada vez mais gorda, desculpa, e fica cada vez mais magra, né? E vai ficando magra, sem comer, sem se alimentar, e ela se enxerga de uma forma diferente, né? Só que essa projeção mental, ela acaba realmente marcando o perispírito, né, de alguma forma. Então, se ela não tomar consciência, não buscar mudar esse pensamento, a sua forma e tal, isso pode acarretar de isso realmente tem um reflexo no perispírito, né, diretamente no perispírito. E os ovoides? Então, os ovoides seriam assim, justamente como eu falei, né, eles vão perdendo a forma humana. O processo de ovoidização, uma das causas costuma ser um pensamento reincidente, né, uma monoideia, a gente chama de monoideísmo. Então o espírito se vê tão preso numa relação de ódio, enfim, de rancor, de vingança, e ele acaba ficando com esse monoideísmo, né, ele vai fisicamente se encurvando, até que ele vai perdendo a relação, porque, veja bem, o espírito em si, como eu disse, ele é a essência. Então, o perispírito, ele é uma manifestação já. Se você perde a referência dessa manifestação, desse equilíbrio saudável, os próprios centros energéticos do perispírito vão perdendo cor, vão perdendo forma, vão como se tornando uma bola de pensamentos ou de más pensamentos naquele monoideísmo, até chegar ao ponto de ovoidização, que seria não sei se todo mundo já ouviu esse termo, né, que é o espírito, ele se torna forma como se fosse um grande ovo mesmo, e ali ele perde a forma humana. Ele não tem energia suficiente, inclusive, para se manifestar de uma outra forma, né? Por conta dessa monoideísmo, desses pensamentos extremamente... E muitos ovoides, né, eles acabam se ligando a outros espíritos, assim, outros perispíritos, a outros momentos, para sugar energia, né? Então é muito comum isso, né? Você vê alguns espíritos, perispíritos também, não pode dizer espíritos, né? Mas perispíritos que estão ligados, ovoides estão ligados a ele, porque eles estão sugando aquela energia daquele perispírito, que às vezes se manifesta até no corpo físico aqui, né? Por isso é tão importante a harmonia espiritual. A harmonia. Porque assim, como eles perdem a consciência, a noção e a própria integridade, né, da consciência, eles são utilizados, né, por outras entidades, por outros espíritos que têm, enfim, que estão ainda ignorantes, vamos dizer assim, para o bem, que ainda ignoram o bem e por isso estão, né, nessa condição, utilizam, como ele falou, né, esses ovoides, às vezes para acoplar em outros espíritos, em outros, ou até mesmo encarnados dentro de processos obsessivos, né? Agora,
não é uma situação irreversível, porque nada é irreversível, felizmente, né? Existem muitos centros na esfera espiritual, centros de atendimento ao Voids, né? Então são centros grandes, hospitais grandes que recolhem, né, esses irmãos, esses espíritos que estão lá nessa condição manifestada e levam e fazem todo um tratamento. E normalmente é uma reencarnação compulsiva que acaba trazendo de volta ele para um formato. Então existe todo um trabalho. É uma oportunidade fantástica. É o processo de cura para que esses espíritos então consigam, né, a partir da religação de novo com o óvulo, né, das divisões celulares, para começar a assumir novamente a forma humana. Eu diria que na maioria das vezes, porque assim, a gente sabe que dentro, né, do espiritismo não temos regras físicas, mas geralmente são necessárias muitas tentativas até que ele consiga recuperar a sua forma, né? Como eu disse, nesse processo todo, né, da gestação, das divisões celulares, até que ele consiga ir retomando a forma física. E eu até, falando em voz, o Matheus falou desses hospitais, e me veio uma imagem de um livro que eu li, se não me engano é Flores de Maria, é um livro bem bonito, não tenho certeza se é esse o nome. Mas enfim, a imagem é de um hospital, onde o ser desencarnado que estava narrando a história chegou nesse hospital e já de início assim tinham muitas esculturas de mães com bebês no colo, cenas bonitas de maternidade, né? E aí assim, que era natural, era um local muito bonito. Então todo mundo que chegava, todos os seres encarnados ou desencarnados, e aí porque encarnados, em desdobramento, porque isso era numa colônia, num plano espiritual, que chegavam ali, inevitavelmente se comoviam e ficavam cheios daquela energia de amorosidade por ver aquela beleza toda que era manifestada. E haviam mecanismos que eram como se fossem umas tubulações, da onde então essa energia que era emanada desses espíritos ao chegarem ali, essa energia de amorosidade, que era liberada naturalmente pela emoção positiva, essa energia era canalizada. E aí o espírito então foi visitar uma das câmaras que era de recuperação desses seres ovoides. Então ela falou que ela via assim como se fossem dezenas de incubadoras com esses seres ovoides dentro, que ficavam recebendo aquelas energias, aquelas emanações positivas para ajudá-los a de alguma forma romper esse ciclo monoideico, né? Para que aí eles tivessem então a oportunidade de poderem começar o seu processo de recuperação através da reencarnação. Então achei assim linda, assim, essa cena me veio em mente. É do Ícaro? É do Ícaro. Ah, então é do Ícaro. Então é do Ícaro Redimido, acho que é isso mesmo. É verdade. Um livro belíssimo, estudos aprofundados, assim. Mais alguma pergunta? Alguém aqui, ou da internet, tem uma pergunta ali? É possível os espíritos interferirem no livre-arbítrio de encarnado? Interferirem? Bem, é possível a interferência de espíritos, sim, né, em relação aos encarnados. Agora, mesmo em momentos de desequilíbrio, que é quando nós sofremos a influência, considerando aspectos negativos, né, nós sofremos influências positivas e influências negativas. Quando a gente fala de influência de espírito, a gente não é só influência negativa, muito pelo contrário, né? Nós todos temos os nossos protetores, amigos espirituais, mas vamos usar um exemplo de uma influência negativa, até porque um amigo espiritual, um ser mais evoluído, ele jamais vai tentar intervir no nosso livre-arbítrio, né, na nossa vontade. Muito pelo contrário, quanto mais evoluído for esses seres, né, menos interferência, mais respeito à nossa condição humana, mais respeito ao nosso livre-arbítrio e a todas as nossas escolhas. Então, geralmente, os espíritos que tentam de alguma forma interferir são espíritos com uma evolução moral menor,
né, que ainda estão, enfim, que ainda estão muito ligados, né, ao plano físico e ainda movidos por sentimentos que seriam sentimentos inferiores. Agora, de alguma forma, nós sempre temos escolhas, mesmo nas piores condições, né, nós temos escolha. Agora, como que a gente entende o livre-arbítrio? Como que o senhor entende o livre-arbítrio? Né? O livre-arbítrio não é todas as possibilidades existentes no universo, vamos dizer assim. Para a nossa condição humana, nós temos uma faixa de livre-arbítrio dentro daquilo que nós somos capazes de compreender, ser e fazer. Assim, né, nossas escolhas são limitadas. Por quê? Porque somos ainda espíritos em crescimento, somos espíritos ainda imperfeitos, então nós não detemos todo o conhecimento universal, né? De forma que esse livre-arbítrio ele é limitado à nossa própria condição, a nossa própria condição de compreensão e de atuação. Então, essa interferência, de alguma forma, nós podemos não ter consciência, né, de que estamos recebendo influência, mas essa centelha divina que existe dentro de nós e que é ligada a esse todo desse conhecimento, de alguma forma a gente tem um sinalizador. Quando temos influência de pensamentos, de atitudes, só que quanto mais densos ou quanto mais dessintonizados ou desarmonizados nós estivermos, menos atenção a gente dá a esse sinalizador. Né? Então, eu, dentro da minha compreensão e da minha interpretação desse aspecto, eu considero que, nesse sentido, nós nunca temos o nosso livre-arbítrio totalmente tolhido. Agora, existem casos, realmente, pela condição do próprio ser encarnado, aonde há uma influência tão grande, mas não é assim, poxa, eu vou lá atrapalhar a vida desse cara. Não. Existem processos anteriores de ligações, de laços energéticos e de escolhas feitas anteriormente que levaram àquele estado e que podem possibilitar uma ligação tão forte que naquele momento daquela vida a pessoa realmente tem a impressão de que ela não consegue discernir o que é seu, o que é dessa entidade que está influenciando, e ela passa a agir como a própria entidade. Ou seja, são casos de obsessão grave, são casos às vezes até como a gente chama-se possessão, né, um tipo mais severo de obsessão. Mais terrível. Mas em algum nível tem uma centelha divina dentro de nós que tem essa conexão. Né? Às vezes até essa conexão é levantar a mão e pedir ajuda, né? Porque às vezes quando você está num momento muito difícil realmente, que pelo menos o livre-arbítrio de você levantar a mão, eu estou precisando de ajuda, de alguma forma buscar essa ajuda, né? E ela sempre virá, de alguma forma ela sempre virá. Ninguém está desamparado, né? Com certeza. Mais alguma pergunta? Você ficou claro, assim. Na internet tem alguma pergunta, né? Na internet ainda não. Mas temos mais uma aqui. O que é um espírito errante? Então, esse termo erraticidade é um termo que é usado ainda em muitos livros espíritas e que foi usado dentro da codificação. Ele é um termo que ele dá a entender, geralmente, erraticidade como algo errado. Né? E um espírito que está na erraticidade seria o período entre vidas. Não é que seja errado, não. É o período entre uma encarnação e outra. Que pode ser, ele pode estar no umbral, uma colônia espiritual, num nível muito mais elevado, né? Mas é o período entre vidas. Então esse seria tratamento, em tratamento, enfim, mas não, assim, a palavra, né, remete a algo errado, e não necessariamente, é somente o período entre vidas. Mais alguma pergunta? Então vamos lá. Onde está a memória do espírito? Alguns livros dizem que é no perispírito. O que diz a doutrina espírita? O que vocês acham? Vocês acham que é no perispírito? O espírito na mente, né? Acho que é na essência.
Na essência. Porque se fosse no perispírito, então imagine que alguns de nós aqui tivéssemos a última encarnação no planeta Terra. Vamos supor que fôssemos encarnar em outro astro. Nosso perispírito não seria moldado de outra forma. Então essas informações seriam perdidas, né? Então a memória, ela está na essência, ela está no espírito, não no perispírito. Assim, lembrando que, né, como eu falei, pode ser questionado a respeito de qualquer assunto. Às vezes alguns assuntos diferentes do que estão sendo comentados aqui, ou alguma situação pessoal que vocês queiram também levantar, mais familiar, mais diária, né? Aproveitando essa oportunidade. Então, eu queria aproveitar o gancho do que a gente estava falando do livre-arbítrio, até porque, como você falou no início, é engraçado, eu estava lendo justo a partir da pergunta 500 e alguma coisa sobre os espíritos guardiões, e toda a série de perguntas que eu tenho lido agora, 500 e alguma coisa, tem a ver com os espíritos, bons, maus, a influência, então tudo se interliga mesmo, né? E, na verdade, hoje de manhã também eu li um texto, eu recebo diariamente esses textos, e ele falava e aí sobre a luz de outra filosofia da Cabala, ele falava assim que a gente vive, que a gente pode fazer escolhas em duas, não são dimensões, em dois lados, o caos e o bem-estar. E que isso tem a ver com o pensamento da gente. É muito parecido com o que o Dr. Ricardo fala aqui sobre a frequência que a gente sintoniza. Uhum. E quando a gente estava falando da influência dos espíritos, pelo que eu já li aqui, a partir da pergunta 500 e alguma coisa, depende da gente receber a boa ou a má influência de um espírito. A direção. Claro que a última escolha é nossa, mas o nosso pensamento e a escolha que a gente faz de estar no caos ou no bem, ou na paz, tem a ver, né? Tem. O tempo todo. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas, mesmo que nós não tenhamos isso de uma forma consciente, né? Mas durante o dia a gente passa, né, por variações de humor, de situações, né? E quando a gente vai aprendendo a se conhecer, a se olhar, a estar atento a si mesmo, você consegue distinguir, poxa, mas o que me deixou irritado? Não é um processo fácil, mas também não é tão difícil, né? Nós temos, assim, talvez hábitos de longa vida de fazer as coisas no automático. E isso nos impede de nos conhecermos, né? Então, a atenção a cada momento da sua vida, quando você se percebe, se pegou irritado no trânsito, ou com o filho, ou aquilo que tirou do eixo, né? Conseguir, assim, ficar atento a esse momento e aos poucos voltar, poxa, não precisava isso. É um exercício diário. Isso, no meu entender, é a reforma íntima. Não é nada tão grande. Não é que você precise fazer algo grande, não. São pequenas coisas. Em como eu acordo, como eu trato o porteiro de casa, como a gente vai lidando com as pequenas situações, né? E ninguém vai conseguir, neste plano em que nós vivemos, ou não digo ninguém, né? Mas assim, é muito difícil no momento nós conseguimos estar 100% todos os dias, bem o tempo todo. Mas ficando atento e conseguindo, na maior parte das vezes, prestar atenção e retornar quando nos percebemos fora do caminho, né? Porque é a harmonia, você falou, o fato... essa conexão, né, você tem um assunto que tem a ver, isso é a harmonia, é estar em harmonia com o que você escolheu, com as coisas positivas, né, e nós sentimos quando estamos em desarmonia até fisicamente, né, desconforto. Então quando a gente sente alguma coisa, uma coisa incomodando, o que está causando essa desarmonia? Então essa atenção nas pequenas coisas, às vezes a gente pensa que precisa realizar grandes coisas, né, e não, são pequenas coisas com as pessoas que estão próximas do nosso cotidiano que fazem a grande diferença na vida da gente, né? Poder enxergar, porque agora também acabei de lembrar que você falou uma coisa que, na verdade, então esse assunto começou, para mim, às 8 da manhã, porque a lição da aula de inglês hoje era sobre isso, sobre cada um, como cada um enxerga o seu dia no final do dia, qual a imagem que você projeta para o final do seu dia, se ela é boa
A energia boa, se ela é ruim. Exato, né? É um caminhar, né? Na verdade, você tem, a gente pode ilustrar essa passagem aqui como um caminhar, né? É um pedaço do caminho que todos trilhamos pro objetivo final, que é a nossa evolução, né? Mas a nossa evolução, a gente costuma falar aqui no CEF que a evolução é uma espiral e ainda oblíqua, deitadinha assim, né? Então, quer dizer, a gente está evoluindo, mas em certos momentos, como a Elisângela bem colocou, parece que você está aqui embaixo na espiral e te dá a impressão de uma evolução, que você, nossa, eu fui lá ontem assistir, né, a palestra, falamos, etc. No outro dia amanheceu o vizinho batendo com uma martelada na porta do lado, né, as crianças brigando, aquela coisa, daí você se irrita, aí você acha, não, acabou tudo, está tudo errado na minha vida, agora sim, né, o que adiantou eu ter lá? Não, na verdade a evolução continua melhorando. Trazemos isso para uma analogia, por exemplo, de uma criança pequena, dos nossos filhos, né, e crianças que nós convivemos. Às vezes a criança faz algo ali que para ela parece tão errado, né? Por exemplo, ela quebrou um copo. Nossa, aquilo é um caos para ela, né? Mas nós, como adultos mais maduros, a gente vê que aquilo foi uma atitude, um copo que você bota fora, compra outro, enfim, ela não se machucou, está tudo bem, etc. Mas para aquela criança, às vezes, aquele momento é algo que parece que foi uma grande coisa. Mas no nosso entendimento, a gente vê que aquilo, no decorrer da vida dela, quando ela tiver 21 anos, ela não vai nem lembrar desse fato. Ou talvez até antes disso, no outro dia, já não lembre. Então, conosco é a mesma coisa. Muitas vezes, esses nossos, digamos assim, pequenos desvios que acontecem, né, eles acabam daqui a 5, 10 anos, daqui a uma outra vida, que ele vai ser tão pequeno perto da tua evolução, né? Mas é sempre, cada vez mais importante a gente estar atento e trazer isso para a nossa consciência, que você acaba se conhecendo, né? E o conhecer-se a si mesmo é o grande segredo da nossa própria evolução, né? E assim, aproveitando também Desculpe, tinha mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Eu ia continuar. Mais uma pergunta aí na internet? Tem aí? Tem pergunta aí? Não, na internet acho que tem. Então, da Cláudia de Florianópolis. Ela faz a seguinte pergunta: gostaria de saber se existem acidentes programados para acontecer, ou a morte do corpo físico deve ocorrer preferencialmente de forma natural ou por doença? Deu para entender? Acho que sim. Se existem acidentes programados, ou se preferencialmente existe algum tipo preferencial de morte. Eu diria assim que nós temos uma... quando a gente reencarna, né, nós temos assim um certo roteiro que nos dá diretrizes, né? Então, por exemplo, doenças físicas, nós temos algumas predisposições genéticas, né? Agora, veja bem, se nós temos predisposições genéticas é porque nós nascemos nesta família, com esses determinados pais, e isso não foi uma escolha, vamos jogar esse aqui lá, né? Essa escolha, até mesmo dos pais ou da nossa carga genética, tem a ver com o aprendizado que o nosso espírito necessita. Agora, predisposições não quer dizer manifestações. Então, uma pessoa pode vir com uma predisposição de uma doença cardíaca. E ao longo da jornada, como ela até, usando o gancho assim que ela falou, nós podemos aprender pelo caos ou pela harmonia. Ao longo da jornada, essa pessoa conseguiu se harmonizar internamente, esse ser encarnado, esse espírito encarnado, conseguiu se harmonizar, conseguiu fazer mais o bem, ou enfim, ajudar ou suprir digamos assim, as falhas que tenham ficado de outras encarnações que fizeram com que ele viesse a essa predisposição, e talvez essa doença nunca se manifeste. Essa doença que ele tinha já uma predisposição, inclusive genética, de que isso ocorresse, né? Então, esse é o nosso livre-arbítrio, essas são as nossas escolhas, né? Um acidente programado, ele pode ter uma predisposição
para ter um determinado tipo de desencarne. Aquela história de que, né, que o Dr. Ricardo sempre brinca que não existe bala perdida, existe bala achada. Agora, então veja bem, ainda assim isso não é uma regra que ele vá morrer de um acidente, né? Mas a predisposição desse ser de passar por uma determinada experiência traumática pode ser que isso atraia ele a uma situação onde há uma propensão maior de que esse acidente ocorra. Depende sempre do livre-arbítrio, das escolhas, né? Então, é mais fácil, é mais inteligente que a gente conseguisse aprender através do bem, através do amor. Porque nós precisamos aprender, nós precisamos restabelecer a harmonia do nosso ser, do nosso espírito. Agora, essa harmonia, ela não precisa ser, eu dei um tiro em alguém, estou condenada a morrer de tiro, né? Ou eu levei um tiro no coração. Provavelmente não, eu diria assim que há uma das possibilidades é que esse espírito venha com a possibilidade de alguma falha no sistema circulatório, enfim, no coração, mas não quer dizer que isso seja uma regra e que isso vá se manifestar dessa forma. Depende do grau de evolução do espírito, de compreensão do que ele aprendeu com essa lição. Então, sempre tem assim, inúmeros fatores que condicionam, né? Não existe uma regra. Dizer se é melhor morrer de um jeito ou de outro, bem, aí eu vou colocar assim, eu penso que o melhor seria morrermos de morte natural aos 150 anos, como é a condição que nós temos hoje do nosso, né, de viver enquanto condição de humanos. Se nós, ao longo da nossa vida, conseguirmos, né, nos equilibrar, nos harmonizar da forma necessária para isso, esse seria o melhor, isso é a minha opinião. Mas, de repente, você fala, não, é 150 anos encarnado, então, não diria que tem um melhor ou não. Eu acho que existe, cada caso é o aprendizado que aquele espírito, que aquele ser precisa e, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, escolhe para experienciar. Pergunta lá, Gonçalo. Alô? Na verdade, é até um depoimento de uma reflexão que eu tive numa das palestras que eu achei fantástico. Temos a tendência de repente, valorizar as coisas ruins que nos acontecem, né? E justamente em função de tudo isso que já foi acabado de ser exposto, nós devemos pensar que às vezes reclamamos que alguma coisa não está legal, não está bom, mas temos dedicado tanto e tal. Como vamos poder nos apropriar que de repente não era para acontecer uma coisa muito pior, que por esse esforço que agora nós lamentamos, né, algum infortúnio, mas de repente já foi uma conquista de não termos uma situação mais grave. Então, acho que a perseverança deve sempre prevalecer. E normalmente, né, sempre é muito atenuado, né? Acho que o Dr. Júlio Weuser até falou aqui numa outra ocasião também, que, se pegando o gancho do exemplo da Elis, que às vezes aconteceu um desencarne numa vida passada através de uma arma de fogo, né? Então eu recebi um tiro do peito, por exemplo, né? Nessa encarnação, aquela pessoa que fez o tiro no peito, que proferiu aquele tiro no peito, ele voltou, ele tem, entre aspas, bem entre aspas, uma dívida ou uma ligação com aquele que ele provocou uma ligação energética, que não necessariamente seja uma ligação dos dois espíritos que eles vão se encontrar e vão ter que se redimir, os dois, etc. Às vezes acontece, às vezes pode não acontecer. Mas essa ligação energética dele, trazendo para a consciência, né, dele, do espírito maior, ele vai ter dentro dele um desequilíbrio de ter proferido a morte de uma outra pessoa, um desencarne de uma outra pessoa por um momento. Quando ele vem para cá, não quer dizer que ele vai estar esperando, vai estar sem morrer de um tiro. Ele vai ter uma propensão a ter algo referente àquele desequilíbrio que ele tem. Mas se ele vier para cá e tiver condições, que é justamente o livre-arbítrio, de olhar para isso de uma forma diferente, de repente ele vai conseguir passar por essa próxima vida ajudando pessoas que têm problema cardíaco. Ele vai ser um médico, por exemplo, um cardiologista, sei lá. Ou vai ser uma pessoa muito bondosa que vai ajudar os outros sempre com muito amor. Então ele vai, digamos assim, resolver
esse desequilíbrio de uma forma harmônica e boa. Não quer dizer que ele tenha que pagar. Eu vou pagar, ele tem que morrer, vai ver. Não, né? Ele está nisso. E às vezes acontece dele ir e, por algum desequilíbrio, ele tem que realmente expiar isso, ou seja, tem que ter um sentimento que o ajude a resolver esse desequilíbrio. Que muitas vezes, daí, em vez de ser um tiro, por exemplo, ele pode ter sofrido, alguém bateu no carro dele e ele bateu o peito no volante, quebrou uma costela, etc. Então, nesse caso, como o Dr. Júlio colocou outra vez, assim, a gente tem que agradecer aquele que nos fez esse aparente mal, porque ele está nos ajudando a resolver um desequilíbrio, que talvez fosse ainda maior, numa outra vida. Então, tudo tem a própria harmonia, é que nem a água, né? A água sempre busca o nível. A nossa existência e a nossa evolução é como a água, ela está sempre buscando a harmonia. Quando em algum momento desta ou de outras vidas a gente entrou num processo de desarmonia, ela vai buscar o nível, ela vai buscar se integrar. E daí o formato de como você vai buscar essa harmonia que está dentro de cada um, né? Mais alguma pergunta? Existe inferno, céu e purgatório? Anjos, demônios? Claro que existe, Não dessa forma figurada como a gente pensa, mas nós, aqui encarnados, tem muita gente que vive um verdadeiro inferno, não é verdade? Então, assim, o inferno com fogo ardendo, com seres diabólicos, pode até ser que por criação mental de algum ser, ele tenha ideoplasticamente criado locais onde de fato isso se manifeste. Agora, o céu, o paraíso, é o que? É um estado, é uma condição de ser, é uma condição do próprio espírito, que independente de um local físico, ele vai viver muito bem, vai estar em paz, né? Nós vemos exemplos aqui, no nosso plano, no nosso planeta, de pessoas que às vezes a gente olha e diz, poxa, mas é uma pessoa tão simples, teve uma vida tão difícil, e ela transmite uma paz, ela tem uma serenidade, ela criou o próprio céu. O que é o céu? É a harmonia, ela está em harmonia com ela mesma, ela sabe que está fazendo o que está de acordo com a sua consciência, ela tem a compreensão de aceitar ou de compreender aquela condição física onde ela está, e independente de fatores externos, internamente ela vive um estado de céu, né? Então esses estados, agora, anjos e demônios, da mesma forma, sim, existem seres muito mais evoluídos que a gente fala que são, né, tem a condição angelical, assim como existem seres muito menos evoluídos intelectualmente, moralmente, que se manifestam como verdadeiros demônios, aquilo que nós falamos, né, que os espíritos, eles têm a capacidade de adquirir conhecimento e utilizar para o bem ou para o mal, e podem se manifestar como tais. Então, esta forma figurada de céu e inferno, como nós temos assim em grande parte das religiões, não, né? Existe sim como condição de ser, né, de cada um. E essas figuras, né, como a gente falou no sentido figurado, eles vêm de literaturas antigas como metáforas, né? A própria Bíblia, Jesus proferia os seus ensinamentos através de metáforas, depois a filosofia, enfim, nós sempre convivemos muito com metáforas, simbolismos, né? Então, na verdade, aquele inferno desenhado lá que vem é um simbolismo, é um arquétipo daquele momento, daquela vida, daquele estado que aquele ser se encontra, ou às vezes aquele grupo, né? Pode ser o grupo também. Tem mais um pouco aqui. Pode perguntar depois. Só uma coisa importante assim de colocar essa questão de anjos e demônios, né? Não existe uma força do mal que seja proporcionalmente ou que seja contrária à força de Deus, desse Criador, entendendo Deus não como um ser personificado, mas como sabemos, né, dentro do Espiritismo, ou a causa primeira de todas as coisas. Então, esta força contrária e igual, não existe.
Só para E complementar. as coisas acontecem sempre com a permissão de Deus, né? Mesmo as coisas que a gente aparentemente considera ruins, né? Pelo menos é o que está aqui no livro dos Espíritos. Sim. Não, mas sobre essa coisa do espírito, até da aparência dele, é possível ver essa influência desse espírito numa pessoa? Você vê, por exemplo, você pode ter um sonho com uma pessoa e saber que é ela, mas não é ela, porque é uma aparência feia, disforme. Isso pode ser uma imagem que você está vendo de algum espírito que esteja influenciando, ou que seja o espírito daquela pessoa, você vendo como ele é de verdade, assim? Olha, eu diria que pode ser várias situações. Pode ser a influência de um obsessor, né, onde você vai, de repente, ver essa deformidade de um obsessor, por exemplo. Pode ser o próprio espírito, você está falando aí espírito encarnado, desencarnado, indiferente. Não, um espírito encarnado, mas aí você sonha com a pessoa, mas só que você não vê a pessoa, você vê uma criatura disforme no lugar da pessoa. Então, segue a mesma coisa. Como eu falei, pode ser influência de um obsessor, às vezes, da própria pessoa que sonhou, ou da pessoa que está encarnada, que queira mostrá-la, ou se fazer se manifestar desse jeito. Pode ser que o próprio espírito, o próprio ser encarnado, de repente tenha tanta perturbação que quando você visualiza ele da forma de espírito no sonho, né, digamos, esses desequilíbrios energéticos, porque na verdade o sonho, quando nós nos lembramos, nós temos uma decodificação do nosso cérebro, né? Então, muitas vezes nós trazemos lembranças que são assim, o que o nosso cérebro consegue entender daquele processo. Então vamos dizer que um espírito que está ali com uma série realmente de problemas, uma pessoa que tem uma vida complicada e que causa muitos desequilíbrios, né, no nível energético. Quer dizer, isso fica registrado no perispírito de fato. De que forma? Bom, pode ser de várias formas. Pontos escuros, você vai desequilibrando os seus próprios centros energéticos, né? Pode ser que sim, quando desencarne, realmente o seu perispírito já esteja com alguma forma diferente de tantas energias negativas acumuladas ali, de tantos desvios, sim. Agora, lembrando também, como eu disse, se você percebe isso, como que o seu cérebro decodificou, quando você acorda, ao lembrar disso, você pode visualizar ele de uma forma realmente muito, muito deformada. Então, pode ser que seja o espírito, pode ser que seja a influência de um terceiro, né? Ou pode ser que seja uma simples codificação, né, decodificação da pessoa que sonhou. Às vezes porque percebe, até mesmo que não tenha realmente visualizado aquilo, mas ao se lembrar daquela pessoa, percebe toda essa negatividade que está em volta, todas essas escolhas talvez equivocadas que gerem esses desequilíbrios, né? Então podem ser várias coisas, né? Obrigada. Pode passar aqui. A questão do inferno é simbólica e tal, né? Mas é importante falar que não é eterno, né? Como com certeza, exatamente. Né? E o céu também não é aquela paradeira lá. Sei, não é aquela calmaria. Aquela, não é? Sim, até assim, tudo simbólico. As regiões, né? Nós temos regiões umbralinas muito densas. E, bom, eu acredito que todos, ou a grande maioria, tenham visto, por exemplo, filme como O Nosso Lar, que eu acho que dá uma boa ideia assim, visual do que pode ser, né? Lembrando assim, que as possibilidades sempre são inúmeras, porque assim como a nossa mente é extremamente criativa no plano físico, imagina no plano espiritual, aonde a matéria espiritual ela se molda muito facilmente ao pensamento que é emitido. Você pode moldar, sim, qualquer coisa com matéria mental. E esses espíritos que se especializam em utilizar isso, eles são capazes de criar, sim, verdadeiros umbrais, máquinas. Assim, nós vemos toda uma parafernália de equipamentos para processos realmente de obsessão, ou para processos assim de utilizar essa energia, uma sobrecarga negativa imensa. Vocês imaginem que nas guerras que nós temos, certamente também tem envolvimento do plano espiritual. E essas entidades estão afinadas com um tipo de energia bem densa.
Então, assim, sim, existem regiões umbralinas bem densas, muito densas mesmo. Agora, nada é eterno nesse aspecto, a não ser o nosso espírito, né? Esse é eterno, mas ele é eterno na condição de evolução. Nosso amigo aqui, por favor. Não, existem espíritos aproveitadores, né? Vampiros encarnados. E como devemos conviver com eles? Como devemos conviver? Eles acabam entrando na nossa família por uma fraqueza de alguém, de algum membro da nossa família. Um aproveitador acaba entrando na família e sugando a energia de toda a família. Como devemos conviver com um espírito aproveitador encarnado? Sim. Aquilo que eu falei, todo espírito ele tem, pode estar encarnado, desencarnado, pode estar em várias frequências, né? Depende da sua manifestação. Então, tanto encarnado como desencarnado, o que acontece? Se nós estamos sofrendo influências, né, de um espírito que está, de um ser que está em desequilíbrio, né, naquele momento ele está em desequilíbrio. E quando sofremos essa influência dele, de certa forma, nós estamos nos abrindo a essa influência. Muitas vezes assim, não, mas eu não sou, é ele que perturba todo mundo e tal. Mas só nos perturba quem nos deixamos perturbar, né? Se a gente está sereno, se nós conseguimos estar centrado, né, aquele ser que está ali tentando nos desarmonizar, ele vai tentar, vai influenciar. Em alguns momentos pode te tirar um pouquinho do eixo para cá, um pouquinho do eixo para lá, mas ele vai chegar um momento que ele vai se cansar, ele vai observar que não adianta, eu estou tentando de tudo em cima daquilo ali, deles lá, e não estão respondendo, né? Normalmente, alguns seres, alguns espíritos que estejam mais desequilibrados e que tenham uma consciência maior, ou seja, tem uma inteligência, porque muitas vezes é por causa da emoção, né? Porque ele tem, a grande maioria das vezes é por causa de uma emoção, ele está ligado àquela pessoa, obsediando, tanto encarnado como desencarnado, né? Ligado por um desequilíbrio dele, mas que tem alguma ligação com aquele fato, né? Com aquele momento. Outros, ele não tem essa ligação direta, mas ele pode, mais inteligentes, mais inteligentes no sentido assim, eles conseguem articular, eles têm manipulação de energia, eles fazem coisas mais, né? E eles vão nos atacando, vão pegando nos nossos pontos fracos, muitas vezes, né? Então eles vão pela tua vaidade, pela nossa vaidade, às vezes vão pela nossa irritabilidade. Então ele vai lá e fica cutucando algo, ou provocando algo na tua volta que vai te irritar, que vai te tirar do centro, né? Ou às vezes pela tua pena, então tu sente pena daquela pessoa, remorso. Muitas vezes é por uma porta que a gente sempre deixa um pouco entreaberta, normalmente, né? Não sempre, que é a culpa. Então se ele atacou de todos esses lados e você está aqui, mas a culpa, aí você se culpa porque você não está dando atenção devida, por isso, por aquilo, porque você errou no passado, e assim vai, né? Então o remédio a isso é exatamente você se manter em equilíbrio, centrado, você e as pessoas que estão sofrendo essa influência. Logicamente que não é todo mundo, ou a grande maioria não consegue se manter em equilíbrio sozinhos. Então existem muitas ajudas que podem ser percorridas, como buscar um centro sério, né? Um centro kardecista sério, orações, né? Vigiar suas atenções, estar buscando, né, ajudar de alguma forma as pessoas por pensamento, por ações e tal, que te trazem por equilíbrio. Tudo isso vai cercar e vai te manter protegido nesses aspectos, né? Também, o medo é um sentimento muito forte nesse caso. Eu vejo que o medo é um sentimento muito forte, como às vezes assim num caso, você fica com medo de tomar uma atitude, de tomar uma posição, uma decisão. Então o medo atrapalha muito num posicionamento. Perfeito, porque o posicionamento, isso é muito importante, a sua palavra, né? Muitas vezes nós deixamos a vida nos
nos levar, e daí assim, nos entregamos, a pessoa vem, que nem diz assim, tu dá uma face, e bem interessante que o Raul Teixeira fala muito disso, né, nas palestras dele, a pessoa vem e te dá um tapa na cara, né, e você oferece a outra face, ela vai te dar outra e vai te arrebentar. Ele fala bem assim, o Teixeira é muito incisivo. Você dar a face não é isso, você deixar o outro bater, né? Virar a face. É virar a face. É você, muitas vezes, você se posicionar. A sua posição é que vai ser uma barreira contra essa influência que está te interferindo, né? O posicionamento, ele não tem que ser agressivo, né? O posicionamento, ele pode ser muito amoroso, mas ele tem que se posicionar. Porque, às vezes, o que é a bondade, né? Aquela pessoa é uma pessoa bondosa. A bondade é você deixar a pessoa, ela percorrer o caminho dela, deixar os outros percorrerem seus caminhos, né? Então, a bondade verdadeira é aquela que você, muitas vezes, tem que, de um jeito carinhoso, harmonioso, virar as costas para aquela pessoa. Não virar as costas, não quero mais ver ela, não quero mais... Virar as costas de um jeito que ela vai entender que ela vai ter que percorrer o caminho dela, porque nesse momento ela está em desequilíbrio e está perturbando os outros que estão em equilíbrio. E a única forma dela, se ela pedir ajuda verdadeira, é justamente você ir lá e ajudá-la, né? Mas a ajuda verdadeira é aquela que você, é aquele negócio do peixe, né? Você vai lá, a pessoa está com fome, senta aqui, come o peixe. Continua com fome? Mais um peixinho, está aqui. Agora, saciou tua fome, está tudo bem? Então está aqui uma varinha, está aqui um anzol, olha como é que pesca. Então, essa é uma ajuda verdadeira, né? Agora você está sempre dando peixe, alimentando, você está se interconectando e retroalimentando, às vezes, uma situação, né? Nesse sentido. E assim é bem importante, porque assim, trazendo para a vida prática, né? Você tem lá um chefe terrível, né? Você não precisa, não é assim, a questão de ser bondoso não é você ficar submisso o resto da vida, não, eu tenho que perdoar, tudo bem, vamos compreender, você vai tentar ver se há alguma possibilidade de harmonização, só que nós temos o nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolha, nós somos todos capazes, então se chega a uma situação completamente impraticável, porque realmente é uma pessoa que está indo desrespeitando os seus princípios, podemos procurar um outro emprego. Isso é um ato de bondade, isso é um ato de dignidade, isso é se posicionar naturalmente, que policiando os seus sentimentos, né? Você não precisa desejar o mal ou ficar com raiva ou com ódio, é natural que em determinado momento a gente realmente sinta isso, mas essa diferença, assim, a submissão, né? A submissão de você se autoagredir, achando que isso talvez seja um ato cristão, que vai beneficiar, isso, né? Existe uma diferença, é esse posicionamento amoroso e respeitoso consigo mesmo e com o outro, mas assim, estabelecendo limites, deixando as coisas, né? Limites claros, saudáveis, né? Às vezes a gente tem realmente relações complicadas, familiares ou alguém que entra na família, mas se essa pessoa passou de limites onde está desrespeitando a tua própria família, você também pode estabelecer, olha, eu não posso conviver, você está desrespeitando a minha família. Quando você estiver mais saudável ou tiver, enfim, condições e quiser conversar, eu vou me procurar, mas dessa forma eu preciso retirar minha família desse convívio porque está difícil. Entende? Então, assim, essas questões práticas da vida, assim, até desmistificando essa coisa da bondade, sim, bondade é aqui, não daqui para fora. Não, né, se fazer de bonzinho, tá bom, eu vou ter que aguentar esse chefe, mas eu estou por dentro odiando ele. Isso é muito mais difícil, muito mais perturbador para o meu equilíbrio do que se eu tomar uma postura de chegar, conversar. Naturalmente que nós vivemos, né, na vida cotidiana, nós temos situações que você precisa, bom, tudo bem, eu tenho que segurar, eu já tentei, está inacessível, não tem um caminho de comunicação, então eu vou buscar um outro caminho, digno, correto, com seriedade, mas é posicionamento. Né, posicionamento respeitoso e amoroso consigo mesmo e com o outro. Mais alguma pergunta? Como os espíritos... Acho que tem... Pode ir? Sim. Tem uma pergunta aqui.
Eu queria saber a respeito dessa coisa do vampirismo e tal, sobre a inveja. Como que funciona e talvez como lidar também, até quando está dentro da própria família, assim, que é mais difícil de lidar quando está fora. A inveja é um sentimento bem complicado, né? Difícil, mas geralmente muito mais complicado para quem sente, na verdade, porque essa pessoa é que está se desequilibrando, porque quando você olha para alguém, admira essa pessoa, tem respeito por ela e você almeja, poxa, eu acho bacana, né, o emprego que você tem, a forma como você trabalha, eu quero aprender com você, isso é uma coisa. Agora, a inveja, a inveja, ela quer tirar do outro o que ele tem, né, não é aprender com o outro. Agora, como que você... A inveja... Só que quem sente inveja, ele está sentindo inveja. Como você se protege, a sua responsabilidade é se bloquear, se proteger, se preservar energeticamente. De que forma? Através de você manter o seu próprio equilíbrio, né? Você pode usar através da oração ou outras técnicas em que você como a gente faz aqui, você visualiza assim, uma energia boa, né? Você se coloca em conexão com seus protetores espirituais, né? Você imagina, sai de casa e olha esse sol maravilhoso, essa energia dourada, e se enche com essa energia dourada para se preservar, né, dessas influências. Você não vai poder impedir que a pessoa sinta, mas você pode impedir que essa energia atinja você e te desequilibre e te desarmonize, né? Se há alguma possibilidade de troca ou de conversa para mudar um ponto de vista, ótimo, né? Porque de repente você tem acesso a abordar isso, além disso você vai poder talvez ajudar. Agora, às vezes as pessoas estão inacessíveis, então é uma escolha delas, mas não precisa ser a sua escolha aceitar essa energia, entende? E aí isso não vai atingir você, isso vai ficar com ela, até que em algum momento ela vai aprender, né, pelas consequências do que essa energia vai gerar nela mesma. Equilíbrio. Medo, desequilíbrio, né? O medo, exatamente. Que aí ela entra em sintonia, né? O medo é um fator muito desequilibrante, né? Como você mesmo falou. Justamente, né? Que às vezes você diz assim, que eu tenho... Ela está me fazendo mal, estou recebendo influência, então aquele medo, né? O que na verdade é o nosso medo? O medo é algo muito bom. O medo nos limita, digamos assim, para o lado do equilíbrio, ele é um fator, um sinalizador natural que nos limita a certas extrapolações que podemos vir a cometer. Por outro lado, se ele está em desarmonia também, ele é algo que te paralisa para tudo. Então aquele velho provérbio de novo, né? Conhece-te a ti mesmo. Que daí você vai olhar para você e ver que você não precisa ter medo disso, né? Que esse desequilíbrio que permeia em volta não é teu. E que você é um ser, né? Que é imagem e semelhança do Criador e que pode, não importa o que você foi no passado, muito menos, digamos assim, o que você é, mas você tem a certeza do que você pode ser a cada dia, a cada segundo para frente. Então é muito importante a gente saber que a gente pode ser o que a gente quiser, né? Da forma que a gente quiser. Então ter essa segurança dentro de nós, né? Ter esse sentimento que você está no caminho certo, né? Independente se, como eu falei, às vezes na nossa evolução espiral, a gente em certos momentos nos parece que estamos um pouco fora, mas nós estamos no caminho, se mantendo em oração, se mantendo na prece, mantendo com o coração harmônico no desejo, né? Do bem ao próximo. Tudo isso te leva ao equilíbrio, né? E é um exercício. O que é o exercício? É o hábito, né? Às vezes, vai lá, aconteceu, voltou, não fica se culpando, se recriminando, fiz isso. Não, calma, volta para cá, o meu centro é esse, meu eixo é esse, né? E às vezes são sinalizadores da vida, né? Por exemplo, você percebe que alguém está com inveja do seu trabalho. Aí você vai olhar e vai dizer, poxa, bacana, sinal que eu estou fazendo o meu trabalho bem feito, vou fazer com mais dedicação, vou cuidar para que isso não se desarmonize. Percebe que alguém está com inveja do seu casamento, olha para esse relacionamento e vê o que de melhor ainda você pode fazer para manter esse equilíbrio, para manter essa harmonia e para servir de exemplo.
né? Porque aí, você sendo exemplo, né, as pessoas não precisam de repente ter inveja, vão aprender com o exemplo. Talvez ela perceba, essas pessoas percebam que, poxa, né, eu estou aqui querendo e ela está melhorando e eu estou aqui presa na minha inveja e essa pessoa consegue conquistar cada vez mais. Talvez chegue um momento em que ela vai aprender com o seu exemplo. Então, às vezes a gente, né, aquilo que o Gonçalo falou, né, de olhar e pensar, puxa, isso pode ser uma coisa boa. Que bom, eu nem tinha percebido que era tão bom que eu tinha, então é sinal que é bom, valoriza mais, dá mais atenção para o positivo, para o que é bom, para o que é saudável. Talvez até ajudar a pessoa também conquistar o que ela está invejando. Se você tem esse acesso, ela mesmo vai perfeito. Buscar, né? Mais uma perguntinha. Não, eu acho uma coisa importante também falar, é que essa pessoa que sente inveja, às vezes sente raiva, esses sentimentos assim mais densos, pode ser alguém que se relaciona com a gente em vidas passadas e está nessa vida também para ter uma relação. Pode ser um contato complicado. Então, orar pela pessoa sempre ajuda a você e a ela. Com certeza. Tudo tem o positivo e o negativo, né? Na maioria das vezes, né? Então, só pega o microfone para o pessoal da internet acompanhar. Assim, a maioria das coisas tem o positivo e o negativo. Às vezes, assim, como o medo, ele falou, a mesma coisa, a inveja. Tem certos momentos que é positivo. Agora, quando é doentio, quando traz consequências, né, desagradáveis, daí é o negativo, então isso aí que faz mal, né? Mas quando é assim, de uma maneira saudável, assim, nossa, às vezes assim, eu posso até invejar uma pessoa, nossa, porque eu quero ser como ela. É uma pessoa boa, calma. Eu vejo uma pessoa calma. Ai, eu quero ser igual aquela pessoa, invejo aquela calma dela. Eu vou olhar aquela pessoa, tentar ser como ela, uma pessoa calma. Eu só diria assim que a palavra inveja tem uma conotação negativa. Mas esse aspecto é o de admiração, né? É o de respeito, é o de... Porque eu não concordo muito com esse negócio de inveja boa. Para mim, inveja é inveja e eu acho que inveja é ruim. Agora, admiração, respeito, exato, aí nesse aspecto. Porque serve para que você olhe, passa assim, essa é a diferença. Essa é a diferença. Quando você admira, você olha e quer aprender com aquela pessoa. Quando você inveja, você quer tirar o que ela tem. Então, esse aspecto assim a inveja não é você olhar e admirar. A inveja é querer ter o que aquela pessoa tem. Eu tenho que ter o que ela tem e ela tem que perder. Por isso, né? Então, a admiração é você olhar e dizer, poxa, que bacana, né? Ela é uma excelente mãe, eu quero aprender com ela. Querer deixar ela querer tirar o que ela tem. Então, por isso que essa coisa de inveja boa, eu particularmente não concordo muito. Acho que inveja não é boa. Mais uma perguntinha? Tem mais alguém da... Na internet? Como os espíritos se locomovem? Então, como que vocês acham que se locomovem? Aeróbus, né? Os espíritos, exatamente, falou nosso amigo aqui, já depende, né, do espírito. Depende do nível vibratório dele. Quanto mais sutil, outra forma de locomoção. Pode se locomover com o pensamento, né? Quanto mais denso, quanto mais próximo aqui à Terra, ele vai se locomover como tal, caminhando, né? Talvez alguns acho que tem vários livros assim que narram, né, que ao desencarnar na colônia espiritual, o espírito foi tentar atravessar a parede e deu de cara na parede, né? Até porque é da matéria mais sutil de que ela mesma era constituída, né? Quer dizer, então se fala assim, nas colônias espirituais tem cursos para aprender a levitação, né? O transporte. Agora, quanto mais evoluído é com a rapidez do pensamento. Ele está... A volitação, isso, a volitação, exatamente. Né? Então, realmente depende, né, do nível evolutivo e da condição. Temos muitos que só caminham como a gente mesmo, que às vezes nem parede, não, né, porque ele está tão condicionado, né, a mente que mesmo ele não acredita que ele pode atravessar, ele não sabe que pode. Então ele está condicionado a isso e viver no mundo físico tal como é. Ou quantos espíritos a gente sabe de casos que nem sabem que estão desencarnados, né? Então ele vai se locomover
Exatamente como nós. Porque quando estamos em outra condição que não física, material, né, não densa, o tempo e o espaço são diferentes do nosso tempo e espaço. Então, muitas vezes, o espaço, por exemplo, como é que eu vou me deslocar daqui até a China, né? Hoje, no nosso materialismo aqui, a gente tem todo um caminho a trilhar, né? Agora, quando você está numa outra dimensão, num outro plano, esse espaço pode ser, e esse tempo é muito, você pode, em um piscar de olhos ou no estalar de dedos, você já está lá. A gente sabe os sonhos, né? Quantos sonhos duram uma vida inteira? E você sabe em quanto tempo dura um sonho? Segundos, 3, no máximo 3 segundos. Um sonho gigante, 3 segundos. De uma vida inteira. E nós sonhamos em torno de 3 mil sonhos por noite, né? Sonhamos muito, a cada, né? Nossas ondas cerebrais, elas se aprofundam, então tem um determinado nível das ondas cerebrais que é onde ocorrem os sonhos. E ele dura uma vida inteira. Tempo e espaço, a noção de tempo e espaço deixa de existir. Mais alguma pergunta? Microfone. Voltando àquela história da rede, não são as coincidências, talvez são as redes interligadas. As conexões. As conexões. Esse capítulo aqui até é porque, assim, é uma conversa que eu tive com uma pessoa que é espírita também, e comentei de uma sensação recente muito grande de, não sei se é vontade, de saber quem é o meu anjo guardião, os meus anjos, ou o meu anjo, de ficar próxima. E daí eu vim ler esse capítulo justo porque fala deles e das experiências com eles e tal. Por que a gente pode ter essa vontade? Isso pode ser uma influência do anjo? Pode ser só uma curiosidade sua, porque a vontade é sua, parte de você. Né? Provavelmente, né? Pode ser geralmente uma curiosidade, mas assim, talvez você sinta que esses espíritos que nos auxiliam, nossos amigos espirituais, eles têm alguma relação, têm uma ligação forte conosco, né? Então, quando a gente vai sentindo a presença deles e de repente pode lá inconscientemente trazer alguma saudade, lembranças inconscientes de momentos vividos, então surge essa necessidade, porque a curiosidade é uma coisa inerente ao ser humano, nós somos, todos temos curiosidade, né? Então eu acho que isso é muito normal, muito comum que a gente tenha essa vontade, ou que algumas pessoas tenham essa vontade. Lembrando também aqui que a doutrina espírita, né, ela coloca o anjo, que é na verdade o nosso mentor, né, espiritual, ele não com aquela figura, né, de anjinho com asas, metafórica, só lembrando para que, né, a gente tem aqui, na verdade, o anjo que tem aquela asa branca, que é um arquétipo, uma figura metafórica de um espírito que tem, muitas vezes, que nós enxergamos com muita luz e que nos dá a impressão de ter asas, enfim, né? E esse mentor, normalmente, nós nos encontramos com ele em desdobramento. Às vezes, muitas vezes e tal, só que não trazemos isso para a consciência, né? Não lembramos. Então, às vezes, talvez, num desdobramento, tu tenha uma conversa, tenha tido uma orientação com o teu mentor, e quando tu volta, tu sente aquele saudosismo, aquela saudade, aquela vontade que parece que está, né? Mas, na verdade, não é de fato, né? Mas, assim, naturalmente isso... Mas isso é um processo que é uma coisa que você pode adquirir, que você pode, ao se deitar, se conectar diariamente. Se você fizer disso um exercício, né, fazendo essa solicitação, pedindo para que você tenha esse acesso, e mais, assim, para que você se lembre ao acordar, em processos meditativos. Então, tem muitas formas que a gente pode entrar em contato. Outro dia um amigo até me questionou sobre isso também, disse assim, se eu tenho um mentor que me acompanha, um anjo, por que eu não posso saber dele? Por que eu não posso ver ele sempre? Pode, né? Saber o nome, por que ele não chega e conversa comigo sempre? Daí eu disse assim, tu quer um mentor, alguém que você tu quer uma bengala a mais para... Né? Porque muitas vezes a gente quer aquele mentor, um mestre, a gente tem aquela necessidade. O que eu faço, né, da minha vida? Hoje tem 2 caminhos. Mestre, me auxilia. Mestre, né? Mentor, anjo, me diz para onde que eu vou.
O anjo, o anjo, né, o nosso mentor, ele não vai te dizer assim, ó, vai por esse caminho. Ele pode te intuir, né, com amorosidade e tal, te auxiliar que você ache esse caminho ou que você trilhe ele. Ou você pode dizer, então, não, mas não vou por aqui. Daí, esse não ir por aquele caminho e você tropeçar alguma coisa, faz parte do teu aprendizado. É aquilo que a gente falou. E com a bondade e amor, ele vai estar vendo que aquilo vai fazer parte do teu crescimento, né? Faz parte dele. Oi, Isão? Tem um microfone? Microfones. Aqui. Opa, veio 2 agora. Espíritos assim que já atingiram um grau mais de elevação, eles precisam ter anjos da guarda? Você diz se os espíritos mais elevados reencarnam. Eu digo assim, é certo que espíritos um pouco mais como nós, assim, etc., precisamos de anjos da guarda. Certo? Certo? Eu pergunto assim, que já se elevou a um certo grau, assim, necessita de anjos da guarda? Mas no caso, se eles... encarnado. Se esse espírito de elevado encarnou e se ele tem um mentor. Sim. Normalmente tem também. Porque, veja, mas tem um mentor bem consciente, às vezes um amigo, um familiar, né? O que acontece, assim, digamos, espíritos mais elevados, que já superaram grande parte, ou a maioria das nossas limitações humanas, né? E que reencarnam. Eles reencarnam geralmente para nos auxiliar para uma missão. Só que eles não fazem isso sozinhos. Existe todo um amparo, uma equipe espiritual, um conjunto que dá suporte, que dá este amparo, né, participou e participa dessa programação para essa vinda, para auxiliar uma grande massa, ou, enfim, né, porque esses espíritos, quando vêm, eles não vêm mais por uma necessidade deles de cumprir ou de rever questões pessoais. Geralmente, espíritos mais evoluídos, que já atingiram esse nível de evolução, eles vêm para ajudar-nos, né? Vêm em missão. Tem um mentor dele. Tem um mentor. Estamos já encerrando, né? O nosso... Só a última. Todos os espíritos encarnados na Terra têm um mentor, né? Sim. Todos, independente do grau evolutivo. Em princípio, o que nós lemos nas obras é que sim. Temos. Todos têm pelo menos um ser, né, espiritual que acompanha, o que não quer dizer aquela coisa, não é alguém que está 24 horas, né, que a gente possa entender isso, não é alguém que fica 24 horas do nosso lado, vendo, né, mas existe sim sempre um acompanhamento, né, Todo filho tem uma mãe, né? Com certeza. Exatamente. Infelizmente, né, nosso tempo aqui material e terráqueo está chegando ao fim, né, e eu gostaria muito de agradecer ao Luciano, à Adriana, né, que são eles que fazem toda a parte técnica e que organizam todas essas ICF ao vivo todas as semanas com muito amor trás das câmeras. E carinho para todos nós, né? A Helena, que fica lá também nas perguntas, também que cuida da organização, a Carla, que nos auxiliou, e a todos vocês que nos brindaram com a presença e com as perguntas, né? E sempre é gratificante, é um momento de muito crescimento pessoal e coletivo, esse tipo de reuniões, esse tipo de troca de perguntas e respostas, né? Então, você poderia encerrar a reunião para a gente hoje? Então, nesse clima de harmonia, que foi a palavra-chave da noite de hoje, que possamos unir os nossos corações e agradecer pela oportunidade de crescimento, de aprendizado. Agradecer a toda a equipe espiritual, a todos os nossos protetores, mentores da casa, os nossos mentores de cada um aqui, e que possamos continuar unidos, lembrando que a união é algo que nos leva ao crescimento, à compreensão do todo. Então, dentro desse clima de amorosidade, de muito carinho e respeito, damos por encerrada a reunião da noite de hoje.
Uma boa noite a todos.